Yami, você lembra que você tem um canal de Pokémon que fala sobre o anime e que você tem um compromisso toda sexta-feira, certo? Eu lembro. Há meses, né? Eu tô nessa, mas eu lembro com o maior carinho que a gente fala sobre Pokémon nesse canal e sobre o anime. Só quero pedir desculpa porque, assim, eu tô com outros projetos, eu tô trabalhando em outras coisas, ainda no computador, né, aqui na internet, e projetando algumas coisas que envolvem também YouTube e outras não. E isso obviamente conflitou com o meu canal, que também já não andava muito bem das pernas, porque eu não fazia mais o que o pessoal gostava de ver aqui, que era aquele monte de vídeo de curiosidade, fazer uma releitura da página da Bulbapedia e tudo mais. Mas a gente tá aqui pro anime, e em minha defesa eu assisto anime toda sexta-feira de manhã, tá? 99% das vezes, porque às vezes quando não dá, não dá, mas estou lá assistindo sempre, então... E meu Twitter sempre estou falando de Pokémon, obviamente. Só que assim, né, a gente entra em conflito com algumas coisas, a vida é assim, mas isso não significa que eu vou embora. É só dando tempo ao tempo, e o que foi muito bom pra minha saúde também, eu dar esse tempinho. Mas, o assunto aqui, você clicou não pra saber da saúde do Kemi. Você clicou pra saber sobre o Anipoke dessa semana passada. E bora lá, porque assim, um balde de água fria? Um balde de água fria. Pra alguns, pra outros talvez não. Mas a inesperada Pokébola do Uruto tinha, de fato, um Pokémon inesperado. Todo mundo... Eu apostei em Salamence, teve gente que apostou em Absol, teve gente que apostou em muita coisa. Até em Mewtwo a aposta era muito alta. E no final, vamos conversar. Bora lá pra mais uma review da semana. Não esquece de deixar seu like, não esquece também de passar no meu link do Amazon, caso você for fazer uma comprinha por lá. Muito obrigado, bora lá pra mais uma review da semana. Bom, o primeiro bloco ele é bem simples, apesar que a gente tem um contexto aqui com o Uruto. Foi bem legal ver como o anime tentou construir uma situação aqui pro Uruto, porque o Uruto ele tá dormindo na sala de observação do dirigível. Então ali se tornou o quarto dele. E ele coloca todas as tranqueiras dele lá. Bom, pelo menos é a forma como todo mundo tá vendo, né? Porque ele deixa tudo bagunçado, só que pra ele tá tudo organizado. Só que é um local comum, né? As pessoas vão utilizar aquele local também, não só ele. Mesmo ele tendo feito daquele lugar o quarto dele. Lembrando que a Liko tinha reservado um local para ser o quarto dele, mas ele não quis, ele quis que fosse ali. Então, enfim. Só que eles entram numa discussão, tanto o Roy quanto o Uruto, por conta da bagunça. Isso faz com que o Uruto se revolte, brigue com o Roy e acabe saindo dali e diz que vai embora. E aí ele apronta as malinhas dele ali nas costas e vai embora junto com o C-Boy. A Molly até, assim, tenta entender o que tá acontecendo, mas ele não tá com poucas ideias, acaba indo embora e diz que não vai voltar. E aí, em contraste, tem um menino que tem um Grafaiai. A questão com esse Pokémon é que ele é meio enjoado pra comer. Então ele só tá pintando os quadros que ele tá vendendo ali na rua com uma cor só, que é da Berry de Anabi. Porque ele só gosta daquela Berry. Mas aí ele vê, né, que tipo assim, ninguém se interessa por um quadro com uma cor só. E ele queria que seu Pokémon pudesse comer outras berries, porque muda a saliva, né, muda a cor da saliva, e aí ele consegue pintar de cores diferentes. Ele acaba passando por uns meninos e acaba percebendo que eles estavam falando sobre a Hakurion Sphere. E aí ele já fica meio que interessado, porque ele pensa assim, será que se eu usar isso no meu Pokémon ele não vai ficar mais forte, e aí vai conseguir usar mais cores, etc. Então ele tá o tempo todo preocupado com o Pokémon, e acima de tudo, que ele quer que o Pokémon faça as coisas do jeito que ele quer. Ele não é uma pessoa maldosa, tá? Ele só é um pouco ansioso e quer que o Pokémon, assim, consiga extrair outras cores. É importante também colocar em questão aqui que ele não tem dinheiro, tá? Ou seja, ele não consegue ter acesso a Hakurion Sphere. E o fato dele não ter dinheiro vai nos dizer bastante sobre algumas atitudes dele durante o episódio. E nesse momento, ele acaba encontrando com o Uruto, que estava com fome, e pensou em pegar umas berries. Só que aquelas berries, o menino estava guardando pro Pokémon dele para poder fazer as cores, né? Na verdade, uma cor só, que é a cor rosa. E já tava pintado o muro, assim, como se fosse uma pichação, só que seria um negócio mais ou menos de marcar território.
E aí eles começam a discutir, só que aquelas berries têm dono, e aí o dono acaba chegando e fala: ah, é você que fez esse vandalismo aqui na minha parede? Saiam fora daqui! Aí eles saem correndo. E aí eles têm uma troca, o Uruto e esse menino, e o menino percebe que o Ceboai, ele acaba sendo uma influência positiva no Grafaiai. Por quê? Porque tudo que o Ceboai faz, o Pokémon acaba fazendo também. E eles acabam se divertindo muito. E ele tem uma ideia. Será que o Ceboai não consegue influenciar o meu Pokémon a comer outras berries? Porque ele é muito enjoado. Então, às vezes, por respeitar o seu Pokémon, pode ser que dê certo. E aí ele compartilha um pouco da comida que ele tem com o Uruto, né? E começa ali uma pequena amizade. E aí eles vão atrás de berries. E o Ceboai come, e o Grafaiai acaba comendo também. E aí a gente percebe que o que acontecia com ele era simplesmente aquela coisa de uma pessoa um pouco enjoada, né? Um ser um pouco enjoado. E ele acaba gostando. E aí ele volta a usar outras cores também. O dia passa, eles coletaram muitas berries, e aí eles acabam conversando, o menino finalmente pergunta pro Uruto o nome dele, e o Uruto fala, eu sou o Uruto e tal. A gente ainda não tem o nome do menino, mas o que é interessante é que o menino fala, você tem outros amigos? E o Uruto fala, não, não tenho. Mas ele lembra que ele tem. E nem quero ter. E aí... mas eu tenho Aí ele pergunta, mas você tem só um Pokémon, só o Ceboai? E ele fala, não, eu tenho esse daqui. Aí ele pega uma Dusk Ball que tá na bolsa dele. E o Uruto fala, eu não sei que Pokémon que tá aqui dentro, mas ele é muito importante. Eu acredito que quando ele me valorizar como treinador, ele vai sair da Pokébola. E aí o menino já tem um flash na hora que ele viu Hakurian Sphere. Dando a entender o quê? Que parece que pode ser um Pokémon forte, porque o Uruto acredita que seja um Pokémon forte. E aí a gente já percebe que o menino talvez está planejando alguma coisa, né? E aí eles vão dormir. Bom, depois disso a gente tem uma cena onde o Roy acaba se dando conta que o Uruto foi embora. Ele não sabia que ele tinha ido embora. Ele só sabia que tinha ficado bravo, mas ele não imaginou que ele tinha pegado as coisas e ido embora. Só que a Liko observa, e a Dot também, as coisas dele organizadas em fileira. E aí o Roy lembra que todo lugar que eles estavam passando, o Uruto estava coletando algumas coisas e guardando. E aí o Roy percebe que acabou fazendo uma besteira, porque assim, eram as coisas dele, não eram tranqueiras, né? Eram coisas que ele coleta para colecionar, são coisas importantes para ele. Então o Roy sai correndo e diz: precisa achar o Uruto e pedir desculpa. Bom, e aí nós cortamos novamente pro Uruto acordando e percebendo que o menino do Grafaiai não está mais ali. E a Pokébola, a Dusk Ball, sumiu. E aí, meu filho, o Uruto já pensa, putz, aquele cara me roubou. Preciso ir atrás dele. O menino, lembra que ele queria a Hakurian Sphere? Pra ver se o Pokémon dele ficava mais forte? Porque ele quer printar um grande quadro. Então, se o Pokémon ficar mais forte, ele vai conseguir isso. E ele teve a ideia genial na cabeça dele de roubar o Uruto, pegar a Pokébola do Uruto e trocar pela Hakurian Sphere. Veja só. E aí os caras estão ali e falam assim, não, a gente não aceita a troca, não sei o quê. Mas chega aqueles dois novos membros da Exceed, que também são exploradores, e eles decidem pegar a Pokébola para fazer a troca. Nisso o Uruto chega e diz, não, 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 essa Pokébola é minha. E aí começa uma treta, né? E eles guardam a Pokébola assim, basicamente pegando para eles. E o Uruto começa uma batalha contra eles. Eles dois usam o Darmanitan, o Darmanitan de Galar e o padrão que nós temos de Unova. E começa uma batalha. O que é bem interessante é que, tipo assim, o Uruto acaba usando o Ceboai, mas o Grafaiai, por ter visto o Ceboai batalhando, também quer ajudar. Só que ele acaba sendo derrotado e o menino pede desculpa pro Uruto, falando, desculpa, Uruto, não era a minha intenção. Eu só queria tornar meu Pokémon mais forte, não sei o que. Mas assim, né? Pokémon também tem um exagero de querer fazer com que a gente passe um pano. Porque assim, esse menino aí, poucas ideias pra esse menino aí. O Pokémon dele, tudo bem. Na verdade, a honra desse episódio seria ter dado o Grafaiai pro Uruto. Porque, putz, né? Mas seguimos. E aí o Uruto, tipo assim, entende que ele fez tudo pelo Pokémon.
E a luta continua. Só que aí, assim, o Cebollai, mesmo mega evoluído, não dá conta. E a Pokébola, a Dusk Ball, começa a se mexer no bolso do membro ali que pegou e guardou. E sai um Dragonite da Dusk Ball. Salva o Cebollai e derrota os Darmanitans. E aí o Uruto fica impressionado, porque ele não sabia, aparentemente, que era um Dragonite que estava ali dentro. E fica deslumbrado com tudo, e o Pokémon, depois de usar um Hiper Raio e derrotar tudo, acaba voltando pra Pokébola. E nisso, obviamente, né, o Uruto fica assim impressionado, ele agradece o fato de ter conseguido derrotar ali a situação, mas a gente vê uma certa frustração, sim, do Uruto em relação a ter sido roubado, né? E aí, depois da batalha, o Uruto ainda sai correndo atrás dos membros dos exploradores. E aí o menino só agradece, né, por ele ter salvado o dia. Ele fica pra trás e dá um grito: obrigado por tudo, vocês estavam certos o tempo todo, eu fiz besteira. E aí fica por assim. Só que no final do episódio, nós temos um momento que o Roy acaba cruzando com esse menino, perguntando se ele não viu um menino com as características do Uruto. E aí o menino pergunta: quem é você? Aí o Roy diz, né, sou amigo do Uruto, mas a gente acabou discutindo, eu quero pedir desculpa. E aí o menino fica tipo: nossa, mas o Uruto tinha falado que não tinha amigo. Então o menino acaba achando estranho, né? E aí nessa o menino diz: bom, ele foi pra aquele lado. E aí o Roy segue o caminho e diz: sua pintura é muito legal, o que deixa o menino feliz. E mostra o menino depois sentado de novo no banquinho vendendo as pinturas dele. Olha, eu falei no React, vou falar aqui. Que personagem... Nossa, assim... Tudo bem você criar vínculos com personagens, esses personagens mais NPCs que aparecem pra promover alguma coisa, mas eu acho que esse é um dos personagens NPCs que eu acabei pegando um certo ranço, não só pela atitude do roubo, mas eu achei ele extremamente egoísta, de falar assim: cara, esse personagem podia ser ruim, porque aí a gente tirava o Grafaiai dele e dava pra alguém. Mas o personagem, ele é bonzinho, só que ele é muito sem noção. Então, tipo, putz, né? Mas, antes da gente partir pro banho de água fria que foi esse episódio, a gente vai falar sobre a briga do Uruto e do Roy. É interessante esse contraste, porque o Uruto, ele parece que era um menino muito solitário. Então, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade também de confiar um pouco nas pessoas, e essa raiva dele, essa explosão dele, eu acho que vem muito disso também. O que é interessante, se você for contrastar com, por exemplo, os outros personagens do anime até então. Então, o Uruto, ele tem um papel interessante aqui, que a gente começa a perceber, a criar um pouco de laço, né? Ainda não ficou muito evidente, provavelmente o próximo episódio talvez conte mais, porque esse episódio parece ser uma extensão do outro, porque ainda os acontecimentos não terminaram. Mas eu gosto de como eles estão tentando conectar mais o Roy com o Uruto, sabe? Porque quando o Uruto chegou, eu acho que o Roy fazia muita bosta do Uruto, sabe? Levava muito pra merda. Eu não gostava muito, não, do jeito que o Roy tratava o Uruto. Eu sei que o Uruto queria ficar ali pra poder batalhar e etc. Mas isso é muito característica de alguém que queria andar com o cara, né? E o Roy sempre dando uma, tipo, de despistar ele, de sair, etc. Tudo bem, você vai falar: mas ninguém é obrigado a andar com ninguém. De fato, não é. Mas é meio bosta, né? Você tratar a pessoa assim, fugir, etc. Às vezes, tudo bem. O Uruto também fazia umas coisas sem noção. Agora, o Dragonite, né? Vamos falar do dragão que está aqui na sala. O Dragonite. Eu tava pra montar um vídeo e eu ainda vou. O Dragonite, de fato, virou o garoto propaganda dessa nova leva de Megas. Assim como foi o Lucario no passado. E o Dragonite parece que é o novo garoto propaganda da Mega, da nova leva. O que, tudo bem, é compreensível, é aceitável. Entregar para um personagem como o Uruto, eu acho que até faz mais sentido, porque você talvez dê espaço
para outras megas novas aparecerem na mão da protagonista, ou até mesmo da Dot. Mas, cara, vocês vão me desculpar muito, mas toda vez que eu vejo essas coisas acontecendo, que tem muita conexão com o anime passado, eu fico pensando o quanto esse anime ainda é tão friendly com acontecimentos do passado, porque nós temos Lucario aqui, nós temos Dragonite, é possível que mais outros Pokémon como Gengar acabem aparecendo pra ficar com força nesse anime também, o que eu não duvidaria. São escolhas que, assim, pro merchandising funciona, é funcional, mas pra história é batido, é cansativo. E aí fica aquela coisa, mais um Dragonite. Entendem onde eu quero dizer? O que eu quero dizer? É a mesma coisa do Charizard. A gente entende porque o Charizard tem o foco que ele tem. Tipo assim, a gente brinca aqui e tem pessoas que talvez tenham um problema de levar tudo a ferro e fogo, mas ninguém precisa explicar por que a água é molhada ou porque o fogo é quente. É óbvio que a gente entende a importância do Charizard na franquia e o porquê ele tem o destaque que ele tem. Porque ele tem fãs, e muitos. O mesmo Pikachu, que é o destaque ali. Mas eu não sei, será que o Dragonite era, de fato, entre todas as megas, a seleção de megas que vamos ter, o Dragonite era o mais? E é bem possível, porque o Dragonite é um Pokémon de canto popular e a gente se apega ali nessa situação. Mas eu não sei, gente, se eu queria mais Dragonite, entende? Então tudo fica se conectando com o passado de uma forma muito estranha. E fica batido, né? Então, assim, o comercial, que a água é molhada, a gente entende porque tá ali. A gente sabe porque existe, a gente sabe porque tá acontecendo. Entendeu? Mas é tão desgastante, né? De novo, outro Dragonite. Ok, seguimos. Pelo menos foi pro Uruto. Eu pensava, assim, quem eu vou falar? Eu já imaginava que o Dragonite ia aparecer, porque a gente acompanha merchandising, e não só por acompanhar merchandising, a gente teve um episódio super estranho, recentemente, mostrando aquelas Dratines. Aí a gente já casa uma coisa com a outra, né? Tipo, Dragonite deve aparecer mesmo em algum momento, deve ser de alguém. Mas a gente tava mirando pra Lico. Depois de ver a mega evolução do Dragonite, com o lance mais alado, pô, uma coisa muito, né, angelical. A Lico é toda amorzinho, toda doce. Deve ir pro... O Dragonite costuma ter um coração muito puro, porque Dragonites costumam salvar as pessoas, etc. Tem toda uma lore atrás do Dragonite. Então, a gente tava conectando pra Lico. E aí vem pro Uruto. Deve ter um motivo muito grande, porque como a gente viu, ainda é um mistério toda a situação da Dusk Ball com o Dragonite em relação ao Uruto. Mas, ainda assim, a gente estava conectando com a Lico. E nesse ponto, eu acho que foi bom, porque dá espaço para uma coisa nova para protagonista e ela não ficar presa e ser uma Ash 2.0, porque se a gente fundir Lico com Roy, se a Lico ganhasse Dragonite, já ia dar muitos traços, né, de um Ash ali, de um personagem que já tinha todos esses Pokémon no seu arsenal. Então, eu acho que é saudável o Dragonite pro Uruto. Eu só acho batido, né? Só que a gente percebe que está acontecendo uma agenda aqui da divulgação da Mega Evolução com o Dragonite. Porque tudo que foi anunciado, inclusive agora do Mundial, todas essas coisas que foram anunciadas em relação à Mega, o Dragonite aparecia. O TCG, o Champions, né? O Legends ZA iniciando com o Dragonite. E agora o anime com o Dragonite. Então parece que tudo foi muito bem conversado, muito bem alinhado para dizer, é com isso aqui que vocês vão trabalhar. Lembrando que o Teralic já havia falado da possibilidade tanto do Zygarde quanto do Zeraora acabarem aparecendo para divulgação das suas megas dentro do anime Pokémon. A gente ainda tem mais algumas semanas pela frente para revelação, para chegada do jogo, né, o do ZA. Então, eu não sei se eles vão casar com o lançamento do jogo, algum episódio que revele esse momento, mas deve estar muito próximo. Lembrando que o Amityville já começou a coletar as células do Zygarde
E eu acredito num time skip de algumas semanas, onde já mostra provavelmente a Michiu já com uma versão do Zygarde já bem coletada, né? Então, assim, eu gostei, gente. Eu só acho batido. Só. Exclusivamente isso. Vai ficar pro Uruto mesmo, Kemi, então tanto faz. Eu acho que essa é a linha de pensamento. Vai ficar pro Uruto, então, tipo, tanto faz. Mas, dadas as circunstâncias de como eles estão brincando com a história dessa Pokébola, então talvez a gente pode esperar uma história original e interessante, tá? Então, assim, a minha expectativa fica nessa, né? Porque por mais batido que possa ser o Dragonite, talvez a história seja uma história realmente interessante para configurar ele. Então, gostei desse ponto. Bom, agora temos basicamente 3 megas recorrentes no anime. Por quê? Porque no próximo episódio a gente deve ver já indícios da mega evolução desse Dragonite. A protagonista ainda não tem. Não sabemos se vai ter. E também não sabemos se é tão importante ter. Eu acho que é, né? Mas em algum momento deve acontecer. Afinal das contas, gostei do episódio, mas acho umas decisões batidas, mas entendo o porquê algumas decisões são como são. 4 estrelas. Um grande beijo. Desculpa a demora. Está na mão. Review da semana passada. A gente se vê logo logo. Estou a rigor no maior estilo Grafaia. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.